Valeu, Juninho. Oh, isso é bom. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e irmãs, Deus abençoe a sua vida. Muito bom, tivemos aqui no período da manhã, e retornando agora, passamos um tempo muito precioso, né? Então, muita gratidão a Jesus. E também, né, uma alegria imensa, né? Semana passada eu pude casar o meu filho. A gente está ficando velho, né? Chega uma época que a gente acha que está velho, outras horas a gente tem certeza, né? Obrigado, Joyce. Fabrício, acredita, né? Ele casou. Glória! Lá no Rio de Janeiro o menino casou. Né? Fazer, né? É a vida. E alegria intensa também, porque depois de um ano, né, eu pude, né, rever a minha filha, que está ali, né? Larissa está estudando fora, e a gente se vê anualmente, né? Então, imagina o coração, né? Cheio de alegria, né? Casando um filho, revendo a outra, é uma maravilha. E Kelly e eu também, né, querido? Né? Firme no propósito. Deus é maravilhoso. E o que eu queria passar para vocês foi aquilo que primeiro Deus, ele passou para mim. E quando ele passou para mim, eu achei muito legal, né? Falei, poxa, que bom, né? Que Deus é bom, né? Ele tem uma palavra boa para nós. E ela vai ser uma síntese. Quem esteve comigo de manhã vai ver que tem alguns pontos que nós vamos seguir a mesma reflexão, o mesmo caminho, porque, né, o Senhor, ele me deu um adendo àquilo que ele já havia me concedido. Então, uma reflexão inicial, acho que é muito legal ela. Isaías, quando ele teve aquele encontro com Deus, que está registrado lá no livro do profeta Isaías, capítulo 6, precisamente no versículo 3º, Isaías, ele teve um encontro com a manifestação da glória divina, é o que a Bíblia diz. E naquele momento, quando ele entra no templo, ele vê aquela manifestação divina, um templo que ele ia com uma certa frequência, mas nunca tinha tido uma experiência daquela. Mas naquele dia, ele chegando ali, ele pôde ver a glória, a presença, ele pôde ver a manifestação divina. Ele viu a graça, o trono, coisas extraordinárias referentes a Deus. E quando ele viu tudo aquilo, ele teve a sensação humana, né? Creio que a maioria de nós temos. Ele lembrou do pecado do povo dele, ele lembrou dos seus próprios pecados, e veio uma sensação de que ele morreria, porque era um pecador se colocando na presença de Deus. E não obstante, naquele mesmo cenário, naquele mesmo ambiente, né, se manifesta os seres angelicais, ali denominados serafins, né? E os serafins, quando eles chegaram ali, eles tiveram uma perspectiva completamente diferente. Enquanto Isaías olhava para si e via o seu pecado, o pecado do seu povo, o medo da morte por causa de uma presença divina, os serafins que estavam na presença de Deus, que glorificavam, exaltavam o Todo-Poderoso, eles diziam que a terra estava cheia da glória de Deus. Olha que diferença, né? Do local onde nós estamos, da presença de quem nós estamos, e como que isso pode influenciar, né, a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo, a visão de tudo que está ao nosso redor. Uma pausa, tem como dar essa luz um pouquinho aqui, que ela está pegando bem no meu olho, né? Ou enfraquecer ela um pouquinho, e fechou, maravilha, perfeito. Aí, sabe, com isso, eu quero dizer para vocês que, eu não sei com qual visão, né, o que está no seu coração, neste ambiente, nesta noite. Às vezes, a gente chega num ambiente de culto, de celebração, semelhante a Isaías, né? Será que Deus vai levantar algum profeta para revelar o meu pecado aqui? Eu lembro alguns anos atrás, a gente cultuava ali na sede, ainda na época do pastor Daniel. Não sei quanto se lembra disso, quando chegava no culto a irmã Marlene. Quem é dessa época aí? Só para ter uma ideia. Muita gente, né?
Cara, era um apavoramento, porque a mulher tinha revelação, cara, ela revelava uns pecados grossos da turma, assim, eu ficava esperto quando aquela mulher chegava no culto, né? É uma bênção de Deus. Mas, às vezes, a gente chega na presença de Deus incomodado, né? O dia que nós tivemos, as pessoas que nós conversamos, as coisas que nós vimos na TV, o que nós acessamos nas redes sociais, pela internet, pelas mídias sociais, e às vezes isso nós carregamos conosco, né? A conversa que tivemos com o marido, com a esposa, com os pais, amigos, filhos, as notícias que nós ouvimos, às vezes a gente chega num ambiente de culto e tudo isso, né, exerce uma pressão em nós. Foi o que Isaías sentiu. Mas para aqueles seres angelicais, não tinha problema com o pecado. Né? O problema não era o pecado do profeta, mas a grande sacada ali, que o Senhor trouxe ao meu coração, foi aquele discernimento. Na presença de quem eles estavam, conhecendo quem era Deus e o que Deus era poderoso para fazer, aquilo que o profeta estava dizendo e vivendo não tinha poder ou influência nenhuma. E com isso eu quero dizer para todos vocês nesta noite, que quando Deus está num lugar, Ele vem com tudo aquilo que Ele é. Amém? Deus não deixa nada para trás. Ele vem com o poder de cura, Ele vem com o poder de libertação, Ele vem com o poder de transformação, Ele vem com o poder de perdão. Então, quando nós estamos num ambiente como esse, né, seria legal a gente estar apercebido, porque Deus pode fazer coisas extraordinárias enquanto nós celebramos a Ele. Ele pode fazer coisas tremendas, coisas maravilhosas, porque Ele traz consigo essa manifestação de glória. Sabe, não tem como Deus deixar a cura para trás no ambiente onde Ele está. Não tem como Ele deixar, sabe, a alegria, a salvação, porque tudo isso está nele, faz parte. E o nosso culto é um momento de entronizar, sabe, de nós reconhecermos a bondade, a santidade, o poder deste Deus sobre as nossas vidas. Então, esse é o primeiro detalhe que eu queria passar para vocês. Então, esteja atento, porque você pode ser visitado nesta noite, você pode ser perdoado nesta noite, você pode ser curado nesta noite. Não é impossíveis para Deus. Uma segunda coisa, antes de entrarmos aqui, que eu acho importante falarmos, porque nós vamos falar, né, a temática que me fora sugerida, basta uma palavra, né? Mas para que essa palavra, né, essa afirmação, olha, basta uma palavra, essa consciência do poder e da autoridade da palavra, para que isso possa de fato ter efeito em sua e em minha vida, nós precisamos ver o agente, né, o poder extraordinário de Deus, tanto do que Ele fala, quanto também o objeto, para quem Ele está falando. Aí vem uma ilustração. Né? Creio que a maioria de vocês, se não a grande maioria de vocês, conhecem a história do povo hebreu, né? Que Deus escolheu Abraão, fez com ele uma aliança e fez promessas aos descendentes deles. Tirou Abraão lá de uma terra de idolatria, de paganismo, e levou ele para uma terra que ele iria mostrar. E diz, olha, você vai ser peregrino nessa terra, porque a terra que você está vendo e andando, eu vou dar ela para os seus descendentes. Então Deus ali estabelece uma aliança, né? Faz uma promessa. Ventinho bom, João, aí sim, obrigado. Né? É um tijolinho a mais lá, cara. Bom demais. Então, naquele momento, Deus faz aquela aliança com Abraão, visando alcançar os seus descendentes, para que, a partir de Abraão, os filhos, netos, bisnetos, trinetos e assim por diante, todos pudessem ter uma relação, né, com Deus, tendo em mente que esse Deus havia feito promessas e que era poderoso para cumprir essa promessa. Depois de algumas décadas e gerações, nós vamos chegar dos descendentes de Abraão, o povo da promessa, que tinha uma terra, indo para o Egito. Primeiro momento deles no Egito, eles foram bem recebidos, foram convidados, receberam uma boa terra, gostaram
ação de bondade que os egípcios fizeram com eles, os hebreus. Mas depois de algumas décadas, toda aquela bondade deixou de existir, assume um novo faraó e muda radicalmente. Aquelas pessoas que chegaram como convidados, como hóspedes, agora são tratados com desprezo, com desdém e tornam-se escravos. E nessa dinâmica, eles ficam ali por aproximadamente 400 anos, numa condição de escravatura, numa condição de não ter nenhum tipo de direito, até mesmo seus filhos, homens, quando nasciam, o governador maior do Egito mandava matar essas crianças, que aí nós vamos ver daquela história de Moisés e assim por diante. Num dado momento, veja bem, aquelas pessoas que eram escravas, eles tinham uma terra, eles tinham profecias, eles tinham promessas de uma terra que manava leite e mel. Eles eram o povo da promessa, os filhos de Deus, não um Deus qualquer, mas o Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e do mar. Eles ouviam falar deste Deus, eles sabiam das promessas deste Deus, mas havia naquela terra um outro Senhor, o Faraó, que os tratava com desprezo e os escravizava. Mesmo Deus, o Todo-Poderoso, o Deus que fez a aliança e fez a promessa existindo, eles se sujeitavam ao Faraó e viviam uma vida muito aquém, muito diferente daquela que Deus havia preparado para eles. Então Deus levanta Moisés para despertar essas pessoas. Escutem, gente. Eu tenho uma vida melhor para vocês. Eu tenho algo maior para vocês. Lá, uma terra onde tudo que você planta nasce com abundância. Lá, as cidades estão edificadas, as casas estão prontas. Vocês vão chegar nessa nova terra e já vai ter uma casa construída para vocês. Vocês vão chegar e as lavouras, sabe, vai estar tudo plantado. Vocês simplesmente vão tomar posse, porque vocês são o povo da promessa. Vocês são os filhos de Deus. Mas o Faraó olhava para eles como escravos, tratava-os com desprezo. E a única coisa que eles tinham, a Bíblia diz claramente, era a ração diária, ou seja, o alimento. Nada mais do que isso. Por que eu estou falando isso? Quem você é? Quem eu sou? Deus, quando Ele permitiu o seu nascimento, o nascimento de cada um de nós, o que Ele tinha em mente? Por que você existe? O que você está fazendo aqui? Qual a expectativa de Deus em relação a você, independente do seu nome, da sua idade, da cor da sua pele, da sua conta bancária, de onde você mora? Se é casado ou solteiro, não importa. Mas desde que você nasceu neste mundo, qual o propósito divino em relação à sua vida? O que Deus tem para você, espera de você? Todos os que nascem neste mundo, o novo faraó, né, vamos assim dizer, que Jesus Cristo disse, o príncipe deste mundo reina. Então, quando ele faz menção ao diabo, ele não está mexendo com qualquer coisa, não. Sabe, ele tem honras. Todos nós, quando nascemos aqui, o diabo vem com um propósito, João vai falar sobre ele, matar, roubar, destruir, vem trazer roubo, miséria, morte, destruição para qualquer ser humano que nasce neste planeta. O que o diabo mais quer é que eu e você jamais venhamos descobrir qual é a nossa verdadeira identidade, quem nós somos, o que Deus espera de nós. Será que a minha vida, sabe, será que ela é mais do que os meus compromissos, a minha agenda, os meus amigos, a minha família? O que Deus espera de você é o que Deus espera de mim. Então, uma coisa muito importante,
Aí volta a reflexão inicial. Isaías chega na presença de Deus, ele olha para o seu pecado, sabe, ele não consegue ver nada além da miséria que ele era, que é o que o diabo tenta fazer comigo e contigo 24 horas por dia. Fazendo-nos pessoas, sabe, muitas das vezes desprezíveis, sem sonho, sem perspectiva, sem esperança. Olhamos ao nosso redor e vemos um monte de pessoas iguais ou piores do que nós. Acreditar em Deus para quê? Ir na igreja para quê? Obedecer a palavra para quê? Orar para quê? Parece que somos apenas mais um na fila do pão. Mas para aqueles que estavam na presença do Todo-Poderoso, observe, eles estavam no mesmo ambiente, mas naquele ambiente ele pôde ver que ali estava saturado, ali estava cheio da glória divina. O problema não é o local, o problema é o que está dentro de nós. E o que está dentro de nós permite-nos termos visões, às vezes equivocadas, de Deus a nosso respeito e de nós mesmos a respeito de nós. Aquele ser angelical disse, olha, isso aqui está cheio da glória. Isaías olhava para si, mas eu sou um pecador miserável, eu habito no meio de pecadores miseráveis e eu vou morrer. Meus irmãos, se nós não tivermos uma boa leitura de quem Deus é e o que nós somos para Deus, expectativa existe para nós. Vamos terminar a minha e a sua vida aqui, para onde nós vamos? Qualquer lugar que eu for tá bom. Ah, se Deus quiser eu vou para o céu. Nós precisamos então alinhar, sabe, este propósito e esse pensamento. Quem nós somos e o que Deus espera de cada um de nós. Você não está aqui por acaso. Nós não fazemos parte dos acasos desta vida. Cada um de nós somos pessoas amadas e Deus tem um propósito nas nossas vidas. O que nós precisamos fazer é mudar a nossa mente. Mais um exemplo e depois nós vamos entrar na palavra. João Batista, você já deve ter ouvido falar sobre ele. Lá estava ele, nas águas do Rio Jordão, e de repente ele teve uma revelação divina. Ele olha no meio da multidão e ele consegue identificar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, ele vê Jesus em carne e osso. Ele olha e ele identifica pelo Espírito Santo que aquele homem era o ungido, o escolhido, e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Jesus sai do meio da multidão e se coloca diante de João. E naquele momento, Jesus então diz: olha, João, eu estou aqui, agora vamos cumprir o que está escrito sobre nós. João olha para Jesus e diz: não, eu não posso. Em outras palavras, né? Eu não sou, sabe, eu não sou digno de sequer desamarrar as correias das suas sandálias. Olhando assim, numa visão simplista, parece que João está se humilhando, está reconhecendo, eu não sou nada perto de você. Mas olha também por uma outra ótica, a visão do pecado, a visão mundana, a visão de alguém que naquele momento, ao invés de permitir um propósito divino se cumprir, permitir uma profecia bíblica se cumprir, ele prefere olhar para o seu pecado, para a sua insignificância, para aquilo que muitas vezes a sociedade fala sobre ele, fala sobre você e fala sobre mim. Olha, eu não sou digno, eu não sou merecedor. E Jesus olha para João e diz: João, olha, em outras palavras, tá? Eu não estou aqui por causa da sua opinião. Para mim não interessa o que você pensa ou deixa de pensar. Nós estamos aqui para cumprir aquilo que está escrito a nosso respeito. Você tem que me batizar. E João então, ele sai daquele plano humano e entra num plano divino. Permite que uma profecia bíblica se cumpra.
Então ele pega Jesus, batiza Jesus, e no exato momento em que Jesus levanta daquela água, olha que coisa fantástica. A palavra de Deus vai dizer: ouviu-se um som, e do céu uma voz bradou: este é o meu filho amado, nele a minha alma se compraz, eu tenho prazer, eu tenho alegria, eu tenho satisfação nele. Engraçado, por que não falou antes? Mas falou no exato momento em que a palavra, sabe, onde houve o ambiente para que a palavra de Deus se cumprisse. E Deus fez aquela declaração extraordinária: este é o meu filho amado. E no momento seguido, diz a Bíblia que o Espírito Santo, na forma corpórea, em uma pomba, desce e pousa sobre Jesus. 3 exemplos. Isaías, a visão de mundo, o pecado dele. O querubim, na presença de Deus, a visão: olha, enquanto você vê o pecado, eu só vejo glória neste lugar. Os hebreus, filhos da promessa, filhos de Deus, com coisas extraordinárias que Deus tinha reservado para eles, mas eles estavam debaixo do jugo do faraó. E agora João Batista e Jesus. Para todos estes casos, houve uma palavra que foi determinante. Houve uma palavra, houve um tempo em que Deus disse algo e essas pessoas atentaram para o que Deus estava dizendo e falando. Isso mudou radicalmente a história de vida destas pessoas. Então eu quero convidar você para que juntos possamos, se você tiver com a sua Bíblia, o seu aplicativo da Bíblia e quiser acompanhar comigo, Hebreus capítulo 4, versículo 12, vai dizer o seguinte. Hebreus 4, 12. Eu vou lendo para agilizar, tá bom? Diz assim: pois a palavra de Deus, ela é viva e poderosa, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre alma e espírito, entre junta e medula, trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. O escritor aos Hebreus, ele faz esta menção ao poder da palavra. Então, quando nós falamos basta apenas uma palavra, não é qualquer palavra. Eu preciso saber quem eu sou, a minha identidade e quem, sabe, a palavra de quem ele está fazendo menção. A palavra ela tem o mesmo poder do passado para realizar entre nós, ainda hoje, aquilo que Deus deseja. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, vai nos dizer: eu lhes darei um coração novo, e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso e obediente. Promessa. Tira o coração de pedra, desobediente, e coloca um coração agora de carne, bondoso e obediente. E por fim, Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 8. O oficial romano respondeu: não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Basta uma palavra e o meu empregado ficará bom. Como é importante
eu saber quem eu sou e com quem eu estou me relacionando. Saber quem Deus é e o que Ele pode fazer na minha vida e de igual modo em sua vida a partir da ação do Espírito Santo de Deus em nossos corações. Diante disso, eu quero dizer para você que na alma humana nós carregamos marcas, traumas, desejos distorcidos ou desordenados, culpas, conflitos. Muitas pessoas tentam mudar seu modo de pensar, seu modo de agir, o seu comportamento. Mas pouquíssimas pessoas conseguem entender que a verdadeira transformação, ela só vai acontecer a partir da nossa alma. Quando nós entendemos quem nós somos, não na visão de mundo, sou um pecador, se eu fizer tal coisa eu vou morrer. Mas quando nós nos colocamos na presença de Deus e estamos ou ficamos abertos para tudo aquilo que Deus tem a fazer a partir da ação do seu Santo Espírito em nossas vidas. Deus, Ele não apenas tem poder, de perdoar os nossos pecados, mas a ação divina visa transformar o meu e o seu interior. O problema não é o mundo que me cerca. O problema está dentro de mim. Se o meu coração, se a minha alma não estiver transformada pela ação e pelo poder do Espírito Santo, eu posso estar nesse ambiente desejando coisas que não estão aqui. Eu posso estar dentro de uma igreja, eu posso participar de todos os cultos, de todas as celebrações, mas naquele ambiente eu posso estar com o meu coração cheio de ódio, de amargura. Eu posso estar, desejando mulher do próximo, marido do próximo, posso ser avarento, posso ser mentiroso. O local não quer dizer nada. Isaías estava no mesmo lugar que aquele serafim. Ele via pecado, o serafim só via glória. Eu não sei o que você está vendo aqui hoje. Talvez alguns estão tendo a oportunidade de sentir a presença, a manifestação divina do Todo-Poderoso. Ou outros talvez não vejam a hora disso aqui acabar. O que eu estou fazendo aqui? Onde está a diferença? Aqui, ó. A ação divina visa transformar o nosso interior. E para isso, aí vem uma coisa boa. Basta apenas uma palavra. Deus não precisa de muito. Basta apenas uma palavra para que a minha vida e a sua vida ela possa ser transformada e mudada radicalmente. Quando nós olhamos em especial para a figura aqui de Mateus 8, daquele oficial romano, o que Jesus exigiu, o que foi necessário para que o criado dele sarasse. Não foi exigido nenhum ritual complexo. Não foi exigido que uma multidão estivesse orando, intercedendo. Não foi necessário nenhum esforço humano. Você tem que jejuar, você tem que orar, e você tem que se automutilar, você tem que fazer uma penitência, você tem que queimar velas, você tem que subir uma escadaria de joelhos. Nada. Aquele homem entendeu na presença de quem ele estava. Para os que não entendem, talvez esse contexto desse texto, vai dizer de um homem, um oficial romano, de alta patente, que tinha vários soldados sobre seu serviço, vários serviçais na sua casa, e ele ouviu falar de Jesus, quem Jesus era, e então ele deixou um dos seus empregados doente, mas muito doente em casa, e ele, o oficial, foi até Jesus e pedir, olha, sabendo quem Jesus era, o que Jesus fazia,
olha, o meu criado está doente. Jesus, na hora, disse, tá bom, eu vou na sua casa para orar por ele. Aquele oficial disse, não, você não precisa ir na minha casa. Eu sou um homem de muita autoridade. Eu digo a um empregado, faça isso, ele faz. Eu digo ao outro empregado, faça aquilo, e ele faz. De igual modo, o Senhor. Basta apenas uma palavra sua, e o meu criado vai ser curado lá na minha casa. Jesus olhou para ele, uau, maravilha, é isso aí. Sabe, uma fé que chamou a atenção de Jesus. E muitas vezes, meus irmãos, nós achamos que a solução para alguns problemas que nós temos exige-se, sabe, um ritual, exige-se uma multidão de pessoas orando por nós, exige-se um esforço muito grande para que eu possa ter a libertação, a transformação no meu interior, enquanto que o posicionamento correto é, basta apenas uma palavra de Jesus. E às vezes a palavra de Jesus é o que vai ser esse start, né? Este play para que o milagre aconteça em minha e em sua vida. Porque a palavra de Deus, ela tem o poder de criar algo novo nos nossos corações. A palavra de Deus, ela tem o poder de transformar a sua e a minha vida. E a palavra de Deus, todas as vezes que nós a ouvimos, ela exige de nós uma resposta, uma responsabilidade. Então eu ouço Deus e devo sair deste ambiente com uma interrogação, né? E agora? O que eu vou fazer com isso que eu ouvi? O que eu vou fazer com esta palavra que o Senhor trouxe para a minha vida? Então vamos lá. O primeiro texto lido de Ezequiel vai nos dizer que ele nos daria um coração novo. Por quê? Porque naturalmente a maioria das pessoas tem seus corações endurecidos. Vivemos uma vida de rebelião, de rebeldia literal contra Deus. Quantas vezes eu e você consultamos Deus acerca das coisas que desejamos fazer? Na maioria das vezes a gente faz do nosso jeito mesmo. A Bíblia ela é tão singela que ela diz o seguinte, se amanhã eu tiver a intenção de ir, olha, pertinho aqui, em Orlândia, se amanhã eu tiver a intenção de ir, sabe, em Sales de Oliveira, em Cândia, ou aqui em Santo Inácio, eu não posso dizer, olha, amanhã eu vou em Orlândia, amanhã eu vou aqui em Santo Inácio, amanhã eu vou em Cândia, amanhã eu vou em Sales de Oliveira. Não. Que garantia eu tenho que amanhã eu vou estar vivo? Ou que eu vou fazer alguma coisa? Eu não tenho nenhuma dessas garantias. Então o apóstolo diz o seguinte, ao invés de dizer eu irei, diga, se o meu Deus permitir. Antes de eu ir, antes de eu pegar a estrada, eu vou orar ao meu Deus. Eu vou pedir a direção dele, eu vou pedir a graça dele. Ah, mas eu tenho carro, o tanque está cheio, eu sei dirigir, eu sei a estrada, para quê? Cara, eu não sei o que está nesse caminho me esperando. Então, quando eu coloco Deus na minha frente, a possibilidade dessas caminhadas ser bem melhor sucedida, certamente será. Então, nós temos uma vontade que muitas vezes se rebela, que é contrária à vontade divina. Crescemos, achamos que somos capazes, nossas emoções acabam ficando desordenadas. Agora, eu não posso esquecer, a semelhança dos filhos de Israel, a galera lá no Egito, mesmo eles vivendo debaixo da servidão do faraó, eles tinham promessas de um novo local, de uma nova terra. João Batista, mesmo ele tendo a revelação de quem era Jesus Cristo, ele viu, mas quando Jesus se colocou diante dele, parece que ele deixou de lado as promessas e olhou para si. Quantas vezes, meus irmãos, isso acontece comigo, isso acontece contigo? Ao invés de olharmos para a palavra, Deus, o que o Senhor tem para a minha vida? A gente prefere, muitas vezes, ficar olhando para o problema, para a dificuldade, olhamos muito mais para as situações do que para aquilo que Deus pode fazer. Deus não nos reforma
Ele substitui a nossa maneira de pensar pela sua palavra. Deus, quando Ele fala, a palavra dele tem poder de mudar o meu e o seu coração. Quando nós ouvimos e recebemos a palavra de Deus, ela tem o poder de ir amolecendo o coração de pedra e transformando ele num coração sensível para ouvir a voz, aquilo que Deus tem para minha e para a sua vida. Aquele coração que tinha o sentimento de culpa, agora ele começa a ver os grandes benefícios que o perdão lhe proporciona. Aquela pessoa que antes só pensava em morte, em coisas ruins, em desgraças, assim como Isaías, agora não. Agora ele sai da presença do Senhor com um desejo transformado, com um desejo de vida. O fato é que Isaías se tornou o maior profeta entre os profetas do Antigo Testamento. Foi um dos profetas que teve a revelação perfeita acerca de quem Jesus Cristo era. O fato é que o seu livro é conhecido como o Evangelho do Antigo Testamento. Isso tudo porque, num dado momento, ele confessou a sua pecaminosidade, sim, mas ele também teve o seu coração aberto para compreender o que Deus tinha para ele. Então a palavra, sempre quando nós a ouvimos, nós temos que ouvi-la com responsabilidade, com sabedoria. O que eu vou fazer com este conhecimento adquirido? Então é muito importante entender que a palavra, ela tem poder de transformar a natureza da minha alma. Então, aquela alma que outrora só desejava o pecado, agora não. Eu começo a compreender que eu preciso ouvir a palavra certa para que o milagre aconteça na minha vida. Basta uma palavra, mas qual palavra? A palavra certa. A palavra que tem poder. Com a atitude certa. Quem sou eu? Voltemos para este ambiente. Como está você nesta hora? O que você consegue ver e sentir aqui? Quantos dos que aqui estão, de fato estão aqui, tentando entender, Deus, o que o Senhor tem para a minha vida? Quando será que o meu milagre vai acontecer? Onde está o teu coração? Sabe, neste momento, a palavra que tem poder é a palavra certa, aquela que Deus traz para a sua e para a minha vida. Olhando para Hebreus, segundo o texto lido, já caminhando para o final, Hebreus vai dizer que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. O que seria uma palavra viva? João diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual verdade que liberta? Quando nós olhamos atentamente, nós vemos que João não está falando de letra. Ele não está falando de conhecimento. Mas ali vem numa sequência muito lógica. Ele começa o livro dizendo que no princípio era o Verbo. Quem o Verbo era? O Verbo era Deus. A qual Deus João está se referindo? A Jesus, certo? Depois da sequência ele vai dizer que este Verbo, ele se fez carne e ele habitou entre nós, cheio de graça, de glória e de verdade. E ele continua discursando. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E na sequência ele diz: mas a todos
quantos o receberam. Então, este verbo, essa verdade eterna que se fez carne, deu a essas pessoas o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E ele vai discorrendo no seu livro. E quando ele diz, olha, conheça a verdade, e a verdade te liberta, tudo isso está ligado ao verbo. Ou seja, a verdade é uma pessoa, o seu nome é Jesus. Então, quando o escritor bíblico aqui ele diz que a palavra ela é viva e ela é eficaz, e trazendo para nós, basta uma palavra, juntando tudo isso, vai nos dizer que a partir do momento em que eu e você, que nós venhamos abrir os nossos corações para a palavra, ou seja, para Cristo, o verbo vivo, habitar dentro de nós, Ele fará essa transformação, Ele fará esse milagre acontecer em sua e em minha vida. Ele diz, olha, essa palavra, ela tem o poder de dividir medulas, juntas, tudo. Essa palavra, quando ela entra no coração humano, ele não está falando de conhecimento, ele está falando de uma ação divina que consegue, inclusive, sondar as intenções e as motivações do seu e do meu coração. Porque a partir do momento em que essa palavra ela é recebida, que nós abrimos os nossos corações para Jesus, ele entra e ele traz consigo tudo aquilo que ele é. Por isso que aquele ser angelical, ele disse, olha, eu só vejo glória neste local. A terra está cheia da sua glória. Por isso, meu querido irmão e minha querida irmã, quando nós temos Jesus Cristo em nossos corações, não tem lugar ruim, não tem cidade ruim, não tem emprego ruim, não tem marido ruim, não tem mulher ruim, não tem filho ruim. O que existe é uma possibilidade extraordinária de nós vivenciarmos um milagre extraordinário de Deus nas nossas vidas, porque é isso que Ele vai fazer. E a convicção que eu tenho é que basta apenas uma palavra para que o milagre aconteça. O que é o câncer, o que é a AIDS, o que é a depressão, o que são os problemas da natureza humana. A verdade da palavra que vem sobre a nossa vida é que a palavra ela tem o poder de expor aquilo que está escondido dentro do coração humano. A palavra precisa revelar a nós quem verdadeiramente nós somos. Somos filhos de Deus, somos o povo da promessa, somos uma geração eleita, escolhidos por Deus. Deus, quando Ele olha para mim, Ele olha para você, Ele não nos vê como mais uma pessoa, mais um ser humano. Não! Nos tornamos filhos amados. Sabe, o Espírito Santo vem e repousa sobre as nossas vidas, aleluia! Nós passamos a ser a habitação de Deus pelo seu Espírito Santo. Tudo que foi escrito para o meu e o seu ensino foi escrito. Por isso que não existe acaso, não existe coincidência. Deus nos ama, ama imensamente, ama imediatamente. E o maior desejo deste Deus, meus queridos, é semelhante ao desejo de um pai, mas um pai legal mesmo, aquele pai que ama o seu filho e a sua filha. É estar presente, é fazer parte da sua vida, da sua história. O desejo de Deus é que nós possamos viver a nossa vida alinhada ao propósito que Ele tem. Logo, o poder da palavra dele na minha vida não é algo automático, de jeito nenhum. Passa a ter agora uma cooperação. Eu ouvi. Agora, o que eu vou fazer com esta palavra que eu recebi
da parte de Deus. A palavra que tem poder, ela vai revelar a minha responsabilidade. O que eu vou fazer? Quem eu sou e quem Deus é em minha vida. A palavra, ela vai exigir também agora um posicionamento, que é o último texto, que é o texto áureo desta noite. O centurião entendeu a autoridade que estava sobre Jesus. Ele pôde ver quem Cristo era. Ele pôde compreender o poder da palavra de Jesus. E ele soube a sua própria posição em face à palavra de Jesus. Quem Jesus é? Aquele que tem todo o poder. Então eu vou até ele com essa crença. Jesus, você não precisa ir na minha casa, basta apenas uma palavra sua. Simples assim, né? Ai, quantas orações eu vou ter que fazer para que o milagre aconteça? Que sacrifício eu terei que fazer? Gente, não sou eu que faz. É Ele. O poder está na mão dele, a autoridade está diante dele. Este centurião, ele conseguiu compreender, sabe, exatamente esta maravilha da parte de Deus. Eu sei quem você é, por isso eu estou diante de ti. Sabe, a alma transformada, ela reconhece a autoridade de Jesus. Então ela se curva diante da palavra. Eu não vou discutir com Deus. Eu não vou discutir os princípios divinos, jamais. E eu também não vou relativizar o poder da palavra. Ah, todo mundo sofre. Não sou só eu que estou tendo problema no casamento. Não sou só eu que estou vivendo crise financeira. Basta uma palavra. Eu preciso receber aquilo que Deus tem para a minha vida. Quando Deus fala, o ser humano precisa crer para que a sua alma seja alcançada, para que a sua alma seja transformada, seja renovada, seja alimentada e ela venha então a ser ajustada. Não é para ser tão somente para mexer com a minha emoção, ou vai depender do ambiente. Não, nada disso. Quando eu e você, nós entendemos a palavra, aí nós passamos a recebê-la como uma porção diária. Lembra da oração do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. O que Deus fala conosco cada dia? Qual a porção da palavra Deus traz para mim, Deus traz para você? A transformação da minha e da sua alma. A palavra, ela vai bastar em sua e em minha vida, quando nós tivermos também este esforço. É tipo assim, sabe aquele dia que você acordou de manhã, tem um dia todo de trabalho pela frente, mas parece que o sono da noite não foi o suficiente. Somos tentados a ficar um pouco mais na cama, mas o dever nos chama, o compromisso nos chama. Sabe, eu tenho que picar cartão, eu tenho que chegar na empresa, na prefeitura, no trabalho, no colégio, cada um conforme a sua realidade. Então, mesmo aquela cama sendo gostosa, um ambiente bom para se estar, eu sei que eu tenho outras coisas que também são importantes e eu preciso ir até ela. Muitas vezes, meu irmão e minha irmã, o milagre, a transformação, esta palavra, ela vai dar um basta na minha situação, quando houver este esforço. Há dias atrás, conversando com uma pessoa lá na igreja de Ribeirão, que estava passando por um momento muito difícil, mas muito difícil mesmo.
E na conversa que eu tive com ela, falei, olha, você é livre para crer no poder da palavra. Ela havia, pra você ter ideia, ela estava com um câncer no reto, foi completamente curada na nossa igreja no passado, lá em Ribeirão, completamente curada, batizamos ela no último batismo, mas quando foi agora, manifestou um outro câncer, no rim ou no fígado, amor, você lembra? No fígado, um outro câncer. Na hora que ela ficou sabendo, ela imediatamente veio conversar comigo. Pastor, manifestou um novo câncer, ele está com, não sei se, cerca de 2 milímetros, e o médico disse que é maligno. Falei, e aí? Ela continua crendo. O Jesus é o mesmo, o Deus é o mesmo, nada vai mudar. Eu vou passar por esse câncer. Falei, uau! Veja bem, chegou uma situação diante dela. Nisso a família já estão com os cabelos em pés, né? O esposo é budista. Ele disse que vai mexer com os negócios lá para poder ajudar a mulher dele. Mas ela falou, não, tudo que eu preciso eu encontrei nesta igreja, eu encontrei Jesus. E eu estou firmada na palavra dele. Veja bem, não é só uma emoção, mas é um esforço humano. Tenta imaginar você saber que está com câncer dentro de você. Tenta imaginar você saber que de repente o marido está sendo infiel, a esposa está sendo infiel. Tenta bem você saber que os teus colegas de trabalho estão conspirando contra você, que a família está contra você, que a liderança da igreja está contra você, ou se você é da liderança da igreja, a igreja está contra você, se seu pai está contra você, sua mãe contra você, seus filhos contra você. Sabe quando tudo parece contrário? Qual deve ser a minha posição? Isaías olhou, essa terra está cheia de pecado. É Serafim, mas eu só vejo glória neste lugar. Olha, do lugar onde eu venho, Deus faz coisas tão tremendas, tão maravilhosas, que não é impossíveis para este Deus. Muitas vezes, meus irmãos, nós esquecemos da nossa responsabilidade. Deus, ele tem poder de agir de uma forma extraordinária na nossa vida, mas às vezes vai requerer esse esforço. Eu prefiro continuar crendo, eu prefiro continuar acreditando. Basta apenas uma palavra de Deus para que tudo se mude, para que tudo transforme na minha vida. Deus não precisa de rituais, Deus não precisa de multidão de orações, Deus precisa de um coração que está alinhado ao propósito dele, que sabe quem ele é, e nós sabemos quem nós somos. Somos homens e mulheres amados por Deus, Deus habita em nossos corações. Nós não podemos ceder à tentação que este mundo traz sobre nós. Enquanto, volto a repetir, os hebreus estavam lá no Egito, eles eram tratados como escravos, mas havia uma terra e um Deus tão lindo à disposição deles. Meu querido, Deus, ele tem poder de fazer coisas tão extraordinárias na sua vida e na sua família. Nós precisamos preparar este ambiente de fé, de obediência, de espiritualidade, para que o milagre aconteça. Quando Moisés chegou e falou para ele, olha, o grande eu sou, o Deus dos pais de vocês, dos antepassados de vocês, me mandou aqui. Aí, milagres começaram a acontecer por toda a terra do Egito. Hora que João Batista propôs cumprir a palavra e batizar Jesus,
Deus fez uma declaração extraordinária. O Espírito Santo desceu. Esses são os episódios bíblicos. Mas e com você? O que vai precisar acontecer? Que nós possamos alinhar os nossos corações àquilo que Deus tem para nós. Você deve ouvir tantas coisas nestes dias, mas lembre-se, qual palavra basta? É a palavra certa. É aquela que vai trazer Deus para a sua vida. É aquela que vai trazer Jesus para o seu coração. É aquela que vai fazer você ser um homem e uma mulher melhor. É aquela que vai fazer, sabe, o seu coração sentir paz. É aquela que vai dar direção para você. É aquela que todas as manhãs, quando você for alimentar-se deste pão, ou mesmo não sendo de manhã, qualquer horário, quando você colocar-se diante de Deus, você poder ouvir a voz dele e dizer: Senhor, olha, eu estou disposto a te obedecer. Haja o que houver, eu vou confiar no teu poder, eu vou confiar na tua palavra. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que habita em nossos corações, possa gerar essa condição em nós. A palavra que basta não é qualquer palavra, é a palavra certa, que vai trazer cura, libertação, transformação, direção e vai alinhar a minha e a sua vida ao coração de Deus. Eu gostaria de orar com você, se você puder colocar-se de pé por um instante. Certa feita, Eliseu, por causa das visões e das revelações, o profeta Eliseu, o local e a cidade onde ele estava foi cercado por um exército gigante que veio contra ele e o seu povo. Eliseu, o profeta, tinha uma pessoa que o acompanhava, um ajudante. E quando aquele ajudante viu aquele exército gigante, ele temeu, ele ficou com medo. Na visão humana dele, ele sabia que era o fim. Eles seriam mortos, eles seriam capturados. Mas o profeta estava em paz. Então o profeta fez uma oração e disse: Senhor, abre os olhos dele. E após a palavra do profeta, Geazi, que era o ajudante de Eliseu, seus olhos abriram. E ele viu uma multidão de miríades e milhares de seres angelicais, de anjos, cercando, protegendo o seu povo. Meus irmãos, nós precisamos da visão dos céus para acreditar na vida. Nós precisamos ter o entendimento correto da palavra de Deus. Nós precisamos estudar a Bíblia Sagrada para entendermos quem nós somos em Deus. Jesus Cristo é o Espírito da profecia. Sabe, nós precisamos compreender quem nós somos. Os nossos olhos precisam abrir. Porque senão, gente, amanhã é uma segunda-feira brava. Porque senão, sabe, o que vai ser do meu futuro? Nossa, vai ser um ano de eleição, meu Deus, o que vai virar? Qual é o futuro deste país? Qual é o futuro dessa cidade? Qual é o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos? Gente, nós precisamos da graça de Jesus sobre a nossa vida. Porque sabendo em quem nós temos crido, você vai perceber que o mal, ele nunca vai entrar no seu interior. Mas todos os lugares onde você for,
ali haverá possibilidade de transformação, de cura, de restauração, de renovo, porque Deus habita em meu e em seu coração. Peça para que Deus possa abrir os seus olhos espirituais nesta noite. Diga: Senhor, permita que a sua palavra seja suficiente. Ajude-me a crer no poder da tua palavra. Ajude-me a ler e entender a sua palavra, para que ela possa realmente inundar o meu coração com aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos diante de Ti nesta noite, pois entendemos, Pai, que o que o Senhor tem para nós permite-nos sairmos da condição de escravos do pecado, de escravos de Satanás, e nos colocarmos diante de Ti como filhos de Deus, filhos da promessa. Ajude-nos, Pai, a que possamos, estando diante de Ti, estarmos com os nossos corações abertos para que a Sua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável, ela venha transformar os nossos corações, a nossa mente, as nossas emoções, e sejamos homens, mulheres que creem no poder transformador, restaurador da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, ajude-nos, Pai, a confiarmos na Tua palavra, no poder da Tua palavra, de sabermos quem nós somos, de maneira que possamos viver o extraordinário, o sobrenatural, e possamos ver a manifestação da Sua glória e orarmos para que isso seja a nossa realidade a cada dia, e o Seu nome venha a ser exaltado e glorificado. Fica conosco, grande Deus, e continue ministrando o Teu propósito em nossas vidas e famílias, em nome de Jesus, Pai, para o louvor da Tua glória. Capacita-nos, Deus, para que sejamos mais que vencedores em Teu nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você puder, coloque uma de suas mãos no seu coração e repita comigo: Senhor Jesus, eu tomo posse do poder e da autoridade de Sua palavra sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém.